Pois é, faltam apenas 2 dias para as eleições que vão definir o futuro do país. Muitos eleitores já definiram seus candidatos, outros ainda vão definir para quem votar. Por exemplo, o debate ontem foi um momento importante para essa definição. Apesar das divergências de ideia, numa coisa todo mundo concorda. É preciso dar um basta na corrupção que se institucionalizou no país, legitimando inclusive práticas não republicanas e contrárias ao Estado democrático de direito. Mas a grande pergunta é: como mudar tudo isso? Bom, além de escolher candidatos ficha limpa e com passado limpo, também é preciso mudar a dinâmica da política brasileira, já que a própria sistemática permite a corrupção. Para tentar mudar essa realidade que destrói o futuro das pessoas e coloca o país na lata do lixo, um movimento chamado Unidos contra a Corrupção está propondo 70 medidas que, se adotadas, podem contribuir para mudar essa triste realidade brasileira. Em Umuarama, a campanha está sendo incentivada pelo Observatório Social da cidade, que é uma entidade sem fins lucrativos, apartidária e que faz parte dos mecanismos de fiscalização e controle social dos governos. O vice-presidente da entidade, o advogado Kenny Gonçalves, afirma que o cidadão pode contribuir com o movimento e com as mudanças políticas, não só divulgando a ideia, mas também escolhendo candidatos que de fato representem uma mudança. Nós, em conjunto com o Instituto Contas Abertas, Instituto Etos e alguns outros institutos de renome na nossa sociedade, a gente está participando e fazendo frente do Unidos contra a Corrupção, que é o www.unidoscontracorrupção.org.br, que é um movimento em garantia das 70 medidas anticorrupção. Lá nesse site, o eleitor ele pode conferir se o candidato que ele escolheu para votar, se ele é ficha limpa, se ele tem um compromisso com a democracia e se ele está apoiando essas 70 medidas. E como a gente fala de medidas anticorrupção, é justamente fazer com que essas medidas se tornem instrumentos legais, que exista uma legislação para coibir determinadas práticas que hoje a gente vê que são comuns no nosso dia a dia por causa dessas brechas que existem na legislação. Então, se a gente conseguir votar e colocar lá dentro do nosso parlamento pessoas que tenham a capacidade de votar medidas anticorrupção, a gente passa a ter um trabalho muito mais fácil aqui na ponta, onde não existe esse jeitinho que é referendado pela nossa legislação. A gente consegue fechar essas brechas e dar uma destinação mais correta para o nosso recurso. E daí também fazer com que a gente reaprenda a fazer as coisas da maneira certa. Por mais que seja nós aqui, o Umuarama, que estamos encabeçando isso aí, esse projeto é um projeto nacional, é o Observatório Social do Brasil, junto com essas outras entidades. Foram mais de 200 especialistas que fizeram a redação e a revisão dessas medidas. Mais de 370 instituições foram consultadas, desde Rotaries, Lions, associações comerciais. Então é um movimento muito amplo da sociedade civil organizada do Brasil inteiro. Entre as propostas apresentadas, as medidas apresentadas pelo movimento estão, por exemplo, a necessidade de punir os envolvidos com atos de corrupção de uma forma mais ampla, reduzir o foro privilegiado dos políticos, acabar com a impunidade ou a imunidade parlamentar e equilibrar as proteções especiais ao cidadão que possa ser alvo, por exemplo, de atuação indevida da justiça. As outras medidas e outras informações sobre o movimento podem ser consultadas no endereço eletrônico www.unidoscontraacorrupção.com.br.